Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez nós vamos falar sobre Mercúrio, que vai ficar retrógrado ali em 31 de outubro, mesmo em cima do Halloween. Mas antes disso, não se esqueçam que na segunda-feira, dia 28, nós também vamos ter uma lua nova em Escorpião. Eu já fiz um vídeo sobre isso a semana passada. Se vocês ainda não viram, vão lá ver, porque vale a pena, também tem informações interessantes. Mas sim, vamos agora falar sobre o Mercúrio retrógrado, uma vez que eu já fiz este vídeo a semana passada, exatamente para deixar tempo agora esta semana para poder explicar, antes mesmo dele entrar em retrogradação, porque é para nós podermos estar mais atentos e podermos aproveitar melhor estas movimentações deste planeta, ok? Mesmo assim, antes de começar a falar sobre o Mercúrio retrógrado, antes quero agradecer a todas as centenas de mensagens que eu recebi no meu aniversário. Muito, muito, muito grata por tudo aquilo que vocês, ou todo o carinho que vocês dedicaram-me nesse dia. As lives correram mais ou menos, ok? Correram muito bem, no entanto não conseguimos ter assim pessoas realmente a entrar em live comigo, a não ser na primeira live da manhã, porque houve alguns problemas técnicos. Acho que o Mercúrio retrógrado já se começou a sentir mesmo antes dele ficar realmente retrógrado, ok? Houve aqui movimentações, eu acho que várias pessoas sentiram, e não fui só eu tive várias pessoas a dizer-me, fogo, até parece que já estamos com o Mercúrio retrógrado, ok? E quero-vos lembrar que o Mercúrio, aliás, qualquer planeta, eles, apesar de só ficarem retrógrados num determinado dia, eles já percorreram um caminho que, entretanto, vão percorrer para trás. Ou seja, parece que já estão a começar a preparar a retrogradação que eles vão fazer. Portanto, não é só aquela data em específico em que ele entra em retrógrado e sai de retrógrado, mas sim um período antes e um período depois, ok? E eu posso-vos lembrar que ele vai entrar oficialmente a 31 de outubro e vai sair oficialmente a 21 de novembro, mas já desde 12 de outubro e até 7 de dezembro, nós vamos sentir a movimentação deste planeta com esta situação de retrogradação, ok? Então, vamos por partes para conseguirmos entender bem o que é isto do Mercúrio retrógrado e também para podermos depois tirar partido da informação para cada signo e ascendente, que eu vou-vos explicar em que área que vai calhar, o que é que vocês podem esperar e como é que podem utilizar melhor as energias, ok? Então, Mercúrio, vocês já devem saber, não é? Já falamos aqui várias vezes neste canal sobre este planeta, rege tudo que tem a ver com ligeireza, ok? Tudo que é rápido. Então, por exemplo, a nossa mente, ok? Os nossos pensamentos, a nossa comunicação, a expressividade que nós temos de nós e a comunicação principalmente com as pessoas que estão próximas de nós e muitas vezes fala também na comunicação com os irmãos, porque os irmãos são aquelas pessoas que nós conseguimos comunicar, estão mais próximas de nós quando somos pequeninos, ok? Então falam a mesma língua que nós e estão ali mesmo à nossa beira, então normalmente costuma haver mais ligeireza na movimentação de comunicação com os nossos irmãos, ok? Mas mesmo que não sejam os irmãos, também pode ser os vizinhos, pode ser os primos, pode ser aquelas pessoas que estão ali mais próximas de nós e que nós, de uma forma básica, no dia-a-dia, nos exprimimos, ok? Mas, uma vez que falamos em ligeireza, Mercúrio também vai reger as pequenas deslocações, ou seja, quando nós temos que sair de casa e ir para o trabalho, de trabalho vir para casa, okay? Ou então algum género de a fazer que nós temos que nos obriga a deslocar de alguma forma, deslocações curtas, deslocações ligeiras, ok? Mas que estão aqui também incluídas. Então, tudo o que tem a ver com este género de movimentação, inclusive também, por exemplo, as mensagens que nós trocamos com os outros, as questões escritas que nós podemos trocar também uns com os outros, as documentações, ok? Tudo que seja escrito, que fique registado, que seja assinado, muito tem a ver com esta energia do Mercúrio, porque realmente cria a ligeireza, cria o movimento dentro da nossa vida de uma forma assim mais normal, mais rotineira, mais do dia a dia, ok? Então, e agora o que é que significa quando o Mercúrio está retrógrado? Ora bem, normalmente a gente diz que o Mercúrio está retrógrado, significa que ele está a andar para trás, ok? Pronto. Na realidade não é bem assim, e vocês já me ouviram falar sobre isto, ok? Não é que o planeta de repente parou e começou a andar para trás, não. Nós, na nossa órbita, é que temos a ilusão, parece, que ele está a andar para trás, mas na realidade não é ele que está a andar para trás, somos nós que estamos a andar numa movimentação diferente da dele, ok? E quando um planeta está retrógrado, é dito e sabido que ele está mais próximo da Terra, ou seja, quando o Mercúrio está retrógrado, nós vamos ter a nossa comunicação, a nossa ligeireza, a ligação com os irmãos, com os vizinhos, a ligação com as movimentações, as situações ligadas com documentações, questões comerciais, nós vamos ter tudo muito mais acelerado, porque ele está mais próximo, emite mais os seus raios para nós, a sua energia para nós, então nós sentimos-lo mais, ok? A mesma coisa que nós termos um rádio à nossa beira nas alturas, ok? Então se ele estiver nas alturas, nós
pomos as mãos nos ouvidos, ok? Então é isto que acontece quando o Mercúrio está retrógrado, ele interfere tanto na nossa vida que nós somos obrigados a ter que pôr as mãos nos ouvidos e ouvir mais o nosso interior. Não prestar tanta atenção ao ruído e à confusão que já costuma existir, mas que nesta altura está mais forte ainda, e estarmos mais centrados em nós próprios. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, é uma excelente altura para nós revermos a nossa maneira, a maneira como nós estamos a comunicar, a maneira como nós estamos a exprimir, a maneira como nós estamos a criar a nossa ligeireza naquela área em que ele está a ficar retrógrado. Portanto, é uma boa altura para nós observarmos, percebermos o que é que não está a correr assim tão bem, exatamente porque vai ficar mais acentuado, não é? E depois fazermos as melhorias necessárias, ok? Nós entendermos, tipo, ok, isto assim não está bem, eu tenho que mudar alguma coisa e tentarmos começar a pôr em prática algum género de melhoria, algum género de situação que nos vai poder beneficiar, ok? Lembrando que, uma vez que nós estamos a falar em retrógrado, ou seja, andar para trás, isto muitas vezes tem a ver com situações do passado, ok? Portanto, coisas que já aconteceram no passado e que podem voltar a repetir-se e podem ser com as mesmas pessoas, com as mesmas situações, nas mesmas, assim, de uma forma geral idêntica, ok? Mas atenção, porque também pode ser com pessoas diferentes, com situações diferentes, mas a mesma sensação que tivemos no passado. E isto chama-se os ciclos repetitivos da vida, ok? Nós estamos a repetir situações ou estamos a repetir emoções exatamente para nos lembrar que aquela nossa situação não estava bem e que nós precisamos de mudar. Então, perfeitamente normal que nos apareçam pessoas do passado, que nós, se calhar, deixamos alguma coisa lá pendente e que não tivemos capacidade para resolver naquele momento e agora volta à baila outra vez para nós termos que observar, para nós termos que agora, com mais experiência, com mais sabedoria, podermos olhar para a questão de uma maneira diferente, resolver. Tem muito a ver também com a necessidade de perdoar situações e entender que naquela altura da nossa vida, aquela pessoa e nós tínhamos aquela sabedoria, não dava para mais, foi por isso que aquilo aconteceu e agora está na hora de nós vermos a situação de uma perspectiva diferente, perdoarmos, entendermos aquilo que nós tínhamos para aprender, fazermos a aprendizagem e avançarmos na vida, porque senão aquilo estaria ali a prender-nos, a puxar-nos para trás, quando o que nós queremos é ir para a frente, é evoluir, ok? Então é mesmo importante que nós sejamos atentos principalmente às emoções, okay, às sensações e principalmente porque este Mercúrio vai ficar retrógrado totalmente em cima da constelação de Escorpião, okay? Que é uma constelação, quase como eu dizia há bocado do Halloween, não é? Eu já falei sobre isso quando eu falei agora na Lua Nova em Escorpião, esse vídeo, eu tenho lá as informações para vocês entenderem melhor, mas só assim muito rapidamente queria que vocês percebessem que Escorpião não quer dizer que seja mau, ok? Escorpião é transformação, é intensidade na transformação, ok? E transformar é muito importante, senão ainda estávamos na idade da pedra, não é? Mas quando nós transformamos com demasiada intensidade, nós podemos achar que não estamos à altura, ou mesmo que seja inconscientemente, podemos não conseguir acompanhar, e mesmo os outros podem não nos conseguir acompanhar, podem achar que de alguma forma nós estamos a interferir nas suas vidas, quando na realidade realmente eles precisavam transformar, mas eles ainda não perceberam que essa transformação tem que ocorrer, ok? Então há uma necessidade de nós termos um bocadinho mais de calma, nós conseguirmos, como eu dizia, refriar os cavalos, ok? Sabermos ir com mais inteligência e não tanto com intensidade, ok? Porque senão estamos a criar conflitos, estamos a fazer com que as pessoas chateiem, estamos a chatear a nós próprios também, estamos a desperdiçar o nosso talento de transformação, porque a maior parte das vezes a gente quer transformar, está ali a matar-se para fazer aquilo, mas depois chega ao fim e não há resultado nenhum, ok? Porque as pessoas não conseguem, porque nós não conseguimos, porque não era a melhor situação e acabamos por desperdiçar um bocado a nossa capacidade de transformação. Então o melhor é nós pararmos e refletirmos, ok? Então se já não chegava nós estarmos no período em que muitos planetas estão em cima de Escorpião e que nós já temos que refletir sobre as nossas atitudes, sobre a nossa intensidade de transformação, ainda para mais nós vamos ter um Mercúrio retrógrado, ou seja, a dizer que precisamos de rever as coisas, e neste caso aqui vai ser ao quadrado, ok? Nós precisamos mesmo de olhar para as situações, de perceber as experiências que vêm ter connosco e de entender que se a experiência está a acontecer é porque nós temos alguma coisa para aprender com ela, ok? Então, lembre-se desta palavra porque ela vai ser muito importante durante agora estes dias, é melhorar, ok? O que é que nós podemos melhorar?
Claro que nós vamos passar pelas situações, claro que nós não vamos poder evitar as situações, nós vamos poder olhar para elas e perceber o que é que eu posso melhorar aqui, ok? E mesmo que o cenário se possa pintar muito doloroso, sei lá, situações ligadas com controles, com invejas, com manipulações, com ciúmes, porque isto tem tudo a ver com a energia do escorpião, ok? Portanto, mesmo que possa parecer assim uma situação um bocado mais delicada, mais difícil, etc., nós vamos sempre parar para pensar, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar, ok? Não é o outro. Nós temos muita tendência com a transformação, com a energia da transformação, a energia do escorpião, em querer mudar os outros, porque nós é que somos as vítimas e os outros é que são os maus da fita. E eles é que têm que mudar porque não estão de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto, ok? E esquecemos que às vezes o que nós achamos que é o correto pode não ser exatamente aquilo que é correto para toda a gente, ok? Então é importante nós podermos entrar em consonância com as outras pessoas, percebermos o que é o correto para elas e trazermos essa visão para nós, porque quando nós temos duas visões, a nossa e a da outra pessoa, nós ficamos mais ricos, nós conseguimos ver mais amplo e nós conseguimos encontrar soluções. E normalmente as soluções não vêm nem da minha visão nem da visão do outro, vêm de uma terceira situação. Há algo que nós, depois de juntarmos o da esquerda com o da direita, encontramos o equilíbrio e conseguimos ver de uma forma diferente e resolvemos a questão, ok? Então era isto que eu queria que vocês não se esquecessem durante estes dias, portanto, desde o dia 31 de outubro até o dia 21 de novembro, que é a altura em que o Mercúrio vai estar retrógrado, obviamente, como eu disse há bocado, também um pouco para trás e um pouco para a frente, mas principalmente dentro deste período, era importante nós pensarmos o que é que podemos melhorar das várias experiências, das várias situações que o universo nos vai fazer passar durante esta altura, ok? Então queria que não se esquecessem disto, melhorar é muito importante e agora a seguir vamos começar a falar para cada signo e ascendente e vamos entender em que área da vida é que este Mercúrio retrógrado vai estar a incidir especificamente e como é que as coisas vão correr e o que é que nós podemos fazer para tirar melhor partido dessas situações que acontecerem nas nossas vidas, ok? Mais uma vez te lembro que não tens que ver o vídeo todo, basta apenas saltares para aquela parte do mapa, do vídeo que tem a ver com o teu signo e o teu ascendente e é importante veres os dois, o signo e o ascendente. E nesta semana eu tive uma pessoa que me perguntou, que me fez uma afirmação e disse entender que as previsões sejam boas para o ascendente eu consigo compreender, agora entender que sejam boas para o signo não consigo entender. E eu respondi assim, eu pensava exatamente a mesma coisa. Quando eu aprendi estas previsões eu pensei, não, para os signos não pode ser, para os ascendentes faz sentido, se a pessoa tem um ascendente tal, o planeta está a passar no sítio tal, com certeza será aquela área de vida, não é? Mas para o signo eu pensei, não. Mas depois bate certo, a sério, acredita. Se não acreditas, vai lá e testa tu, ok? Vai ver, vê o teu signo, vê o teu ascendente, presta atenção durante a semana às coisas que vão-te acontecer e depois vais ver se não faz sentido também ver o signo, para além do ascendente, ok? Então é isso. Não tens que ver o vídeo todo, saltas para aquela parte que tem a ver com o teu signo e com o teu ascendente e aqueles minutinhos já são suficientes para tu tirares daquilo que precisas para poderes enfrentar este Mercúrio retrógrado, ok? Já agora, não te esqueças de partilhar com os teus amigos porque se te vai ajudar a ti, com certeza também os vai ajudar a eles, ok? Então vamos lá começar. Os meus caros amigos Carneiro ou Áries, como se diz no Brasil. Ora, muita atenção, meus caros amigos carneiros. Aqui, esta situação deste Mercúrio retrógrado é importantíssimo para vocês, porque vai passar na área que tem a ver com as transformações, com os investimentos, ok? E lembro-vos, quando nós estamos a falar em investimentos, nós estamos a falar dos nossos valores na mão dos outros, mas dos valores dos outros nas nossas mãos também. Então, por exemplo, questões legais, questões ligadas com algum género de investimento que nós possamos a vir fazer, quer seja de nós para os outros, quer seja dos outros para nós, situações ligadas, por exemplo, com a questão de impostos, situações ligadas com o governo, situações ligadas com figuras de autoridade, ok? Tudo que mexa, que movimente, que esteja a ver com movimentação de valores na vossa vida, este Mercúrio retrógrado vai interferir. E como eu disse, o Mercúrio retrógrado está muito próximo da Terra, portanto, se vocês já estiveram a ter algum género de situação, ou têm algum género de situação, em termos dos vossos investimentos, que esteja ali, assim, um bocado em pé de guerra, nesta altura ainda pode aumentar mais. E exatamente para vocês terem que olhar para aquela situação e perguntar o que é que eu posso melhorar em mim, ok? Como é que eu posso passar a ver esta situação de uma maneira diferente, ok? E eu sei que vocês vão dizer assim, oh Ana, desculpa lá, mas, quer dizer, então os meus investimentos e os outros, às vezes, sei lá, uma taxa qualquer que me possa aparecer para eu pagar, ou um problema qualquer legal, então isso não tem nada a ver comigo, aquilo aconteceu. Calma, tem a ver, porque nós atraímos para nós aquilo que nós precisamos para a nossa evolução.
Portanto, se nós atraímos aquela situação, enquanto nós não aprendermos o que tínhamos para aprender, nós vamos continuar a aprender, vamos continuar a atrair, ok? Então, neste caso, o Mercúrio ficando retrógrado vai ficar mais intenso, vai haver mais movimentações, mas é exatamente a derradeira situação, antes do fim do ano, para vos dizer, é preciso olhar para aqui. E é preciso olhar para quê? Para os vossos investimentos. Para a maneira como vocês lidam com os vossos investimentos. Porque lembra-se de eu dizer que o escorpião significava que nós éramos muito intensos na maneira como lidávamos com aquela área de vida, certo? Então, se vocês têm um escorpião na área de vida dos investimentos, significa que vocês são muito intensos na maneira como lidam com os investimentos. Vocês querem transformar, vocês querem mudar, vocês querem pôr tudo ali a correr, são todos acelerados, vocês já são acelerados de natureza, não é? Mas aqui ainda mais, ok? Então, o que é que vai acontecer? Obviamente vocês vão criar conflitos com os outros, ok? Não é que vocês queiram, vocês não querem. Aquilo que vocês dizem é, eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim, ok? Isto é o que vocês dizem. Só que a questão é esta, é que vocês pensaram que não fizeram mal a ninguém, mas fizeram, foram intensos demais, quiseram mudar alguma coisa, quiseram tirar aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquela questão do seu ponto de conforto. E obviamente que a pessoa não gostou e deu o pé para trás, ok? Então é muito importante vocês terem mais consciência, que é, não são só os outros que são malucos e que me põem o pé em cima. Algum motivo deve haver e eu devo estar a contribuir para isso e eu é que não tenho a noção do que eu estou a fazer, ok? Então se eu parar para refrear os meus cavalinhos e conseguir ser um bocadinho mais consciente, não tão emocional, mas sim mais calma, sereno para pensar, para refletir, para tentar entender, com certeza as experiências que este Mercúrio vos vai trazer, como retrógrado, vão ser muito boas para o futuro, porque vocês vão perceber aquilo que não devem fazer e como se devem comportar, ok? Não se esqueçam disto, porque é mesmo muito importante melhorar a situação, e melhorar significa que vocês vão ter que ter uma atitude diferente perante aquele investimento, aquela situação ligada com os vossos valores, ok? Vocês vão ter que ter uma atitude mais calma, mais ponderada, mais inteligente, saber dar a voltinha à questão, não enfrentar de frente, não bater ali com os corninhos como vocês têm muita mania de fazer, ter mais calma, procurar quem nos possa ajudar e que saiba mais e que seja mais inteligente e consiga dar a volta às coisas, e com certeza vocês vão ter a oportunidade de resolver, melhor ainda, esta questão que vocês tinham aqui pendente, ok? Se vocês me disserem, Ana, não tenho questão nenhuma, está tudo bem, os meus investimentos são fantásticos, então cuidado só com os investimentos que vocês possam fazer, porque vocês podem ficar mais acelerados, com mais vontade de fazer algum investimento, e depois lá vem aquela célebre frase que vocês usam muitas vezes, que é, ups, não devia ter feito isto, ok? Então saibam refriar, saibam pensar bem, meditem bem sobre aquilo que querem gastar ou aquilo que querem investir de vocês, porque não tem que ser só dinheiro, pode também ser o tempo, as qualidades, a energia, ok? Pensem bem que é para poderem fazer bons investimentos. Se tiverem hipótese, virem que não há nada de extraordinário e podem deixar para depois do Mercúrio retrógrado, é melhor, ok? Se não, se surgir uma coisa e for mesmo uma situação fantástica que vocês queiram mesmo aproveitar, ótimo, aproveitem e vão em frente, mas reflitam bem, ok? Vão lá ver os pormenorzinhos todos, as palavrinhas pequenininhas, as letrinhas pequenininhas, tudo aquilo que possa ser para vocês terem a certeza absoluta de que o investimento que vão fazer é o investimento correto, ok? Não se precipitem, não vão correr, porque senão depois a coisa pode não funcionar muito bem, ok? Lembrem-se, muito importante esta área. Os meus caros amigos touro, meus amigos tourinho, nesta altura do ano os vossos relacionamentos andam aqui à deriva, ok? Já não chegou, ou vai chegar agora na segunda-feira, a lua nova em escorpião, ainda para mais vocês vão ter um Mercúrio retrógrado também em escorpião. Ou seja, o que é que isto quer dizer? E eu expliquei-vos no vídeo passado, mas vou-vos lembrar outra vez porque isto é muito importante e tem que fazer clique aí dentro da vossa cabecinha, ok? Vocês são pessoas muito calmas, vocês são pessoas que têm capacidade para ter a paciência e a delicadeza para ir materializando, para ir fazendo, ok? Só que às vezes sentam-se à sombra da bananeira, ficam ali paradinhos e não fazem nada, ok? Então o que é preciso? É preciso vir alguém que faça uma parceria com vocês e que vos pique, e que vos ponha a mexer, e que vos dê ali um bocado de dinamismo, ok? E ao princípio até podia ser uma cena fixe, não é? Aquela coisa da intensidade, a paixão, aquela coisa, que fixe, ok? Mas passado algum tempo começa a ser intensidade a mais, começa a ser paixão a mais, começa a ser energia a mais e vocês começam a sentir-se um bocado mal. Principalmente quando vocês começam a achar que têm que mudar o outro, que o outro é que não está bem, ok? Então é muito importante que vocês se lembrem daquele conselho que eu já dei quando foi a lua nova, mas vou repetir agora ainda mais em intensidade, porque é Mercúrio que vai estar retrógrado, portanto ele vai-vos dar situações ao quadrado, mais difíceis ainda do que o normal, exatamente para vocês pensarem o que é que eu posso fazer para melhorar
da minha situação de relacionamento ou de parceria com alguém, que não tem que ser amor, pode também ser uma parceria de trabalho, uma parceria de amizade, parceria familiar. O que é importante é que é alguém que é importante para vocês e que de alguma forma vocês têm que observar melhor o relacionamento. E a dica que eu vos dou é esta: não deem tanta importância à pessoa, deem mais importância a vocês, ok? Porque ela está lá a cutucar-vos para vocês fazerem algo. Enquanto vocês não fizerem, ela está a cumprir um papel e ela não vai sair dali. Agora, quando vocês começarem a fazer, quando vocês mexerem na vossa vida, quando vocês forem pessoas independentes, quando vocês estiverem ali cheios de vontade de fazer coisas, a pôr cá para fora os vossos talentos, a mostrar quem vocês têm, as capacidades todas que vocês têm, aí a pessoa já não precisa de fazer mais nada na vossa vida, porque já está tudo a andar. E ela finalmente começa a ficar um bocado mais aliviada e o vosso relacionamento, a vossa área dos relacionamentos vai fluir muito melhor, ok? Não se esqueçam disto. Pensem em vocês, vão para a frente, levem as vossas atividades para a frente, ponham-se a mexer, tornem-se pessoas que se sintam mesmo bem com vocês próprios. É o relacionamento comigo, não é o relacionamento com o outro. E vocês vão ver como vai valer a pena a passagem deste Mercúrio, apesar de vos trazer dificuldades na comunicação com o outro, apesar de vos trazer às vezes mensagens que vocês trocaram que não chegaram, coisas que vocês disseram que a pessoa não entendeu em condições, coisa que a pessoa disse que vocês não entenderam em condições. Isso pode perfeitamente acontecer aqui, problemas em termos de comunicação. No entanto, tudo vos quer dizer a mesma coisa, ok? Pensem mais em vocês, ajam mais por vocês e vocês vão ver como depois o relacionamento flui maravilhosamente por ele próprio. Ok? Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, este Mercúrio retrógrado, assim como a Lua Nova, que vai acontecer na próxima segunda-feira em Escorpião, também estão a calhar numa área bastante delicada que tem a ver com a vossa rotina, ok? E lembro-vos que dentro da rotina vocês podem ter, por exemplo, os estudos, se vocês estudarem, mas também podem ter o trabalho se vocês trabalharem, ok? Assim como também está aqui incluída a saúde, mas eu vou já falar sobre ela daqui por um bocadinho. Para já, questões ligadas com a rotina, aquilo que vocês fazem no vosso dia-a-dia. Normalmente, vocês são pessoas que são muito intensos, que levam tudo na frente, que querem fazer grandes transformações, porque vocês estão a olhar e estão logo a ver que aquilo que não está bem e tem que ser mudado, ok? E esquecem-se que as outras pessoas não estão preparadas para essas transformações que vocês querem fazer, ok? E muitas vezes vocês vêm lá com aquela tal frase do eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim? Quando na realidade vocês fizeram, só não se aperceberam é que estavam a fazer. Estavam a tirá-los da zona de conforto, estavam a fazê-los queriam que eles fizessem uma transformação quando eles não queriam e, portanto, isso não aconteceu de uma forma correta, ok? As pessoas sentiram-se mal, puseram o pé em cima de vocês e não vos deixaram seguir em frente. Por isso é que é muito importante vocês aprenderem, e a frase desta semana é: o que é que eu posso melhorar em relação à minha vida da rotina, ok? E neste caso é saber que é preciso controlar a vossa intensidade. Nem sempre aquilo que vocês querem transformar está preparado para a transformação. Mais vale vocês pararem para pensar: será que vale a pena eu fazer esta transformação agora, neste momento? A pessoa estará preparada? Será a melhor altura? Eu estarei preparado? É importante vocês saberem parar para refletir e não andarem ali a desgastar a vossa capacidade de transformação a torto e direito. Até porque se as pessoas não quiserem fazer a transformação, vocês estiveram ali a perder o vosso latim para nada, ok? Porque chegou ao fim, não houve resultado nenhum, vocês desgastaram-se para nada, ok? Então é importante vocês perceberem e canalizarem esta vossa capacidade de transformação para algo que seja realmente importante nas vossas vidas, para algo que de alguma forma vos possa beneficiar, principalmente em termos futuros, ok? Por isso esperem aqui durante este período, que o Mercúrio passa aqui, mais dificuldade na comunicação, mais confusões em termos de movimentações de comunicação. Por exemplo, vocês mandam um e-mail para alguém e o e-mail não chega, o e-mail era suposto chegar para vocês e não chega, chegou lá, mas chegou com as letras todas ao contrário, ok? Então, sei lá, vocês que querem trocar mensagens e as mensagens não estão a funcionar, o computador não funciona, perderam as chaves do trabalho da porta não sei o quê, não sei aonde e não sabem onde é que aquilo está, ok? Um montão de coisas que pode acontecer, que parece que vos está ali a travar, só que no fundo, aquilo que vos está a dizer é: calma, desacelera, reflete e age em conformidade, ok? Era isto que eu queria que vocês não se esquecessem. Utilizem bem esta passagem deste planeta por aqui, retrógrado, e depois para a frente vocês vão ver que vão agradecer pelas situações não muito simpáticas, mas bem interessantes que ele vos fez passar agora, ok? Os meus caros amigos caranguejo ou câncer, como se diz no Brasil. Meus amigos caranguejos, para vocês, este Mercúrio retrógrado, ele passa, tal e qual como também a Lua Nova em Escorpião, no dia 28, passa numa área bastante delicada. Tem a ver com a vossa identidade, com vocês próprios e com o mostrar dessa identidade ao mundo, pôr cá para fora os vossos potenciais, ok?
E eu já expliquei no outro vídeo, mas vou lembrar que aqui estamos muito a falar do vosso lado artístico, ok? Porque quando nós, sei lá, pintamos um quadro ou fazemos uma culinária ou qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, nós vamos mostrar a nossa personalidade. Portanto, o lado artístico tem a ver com mostrar a personalidade. Mas também os nossos projetos, porque sai dentro de nós, não é? Fomos nós que criamos aquela situação, então também vai mostrar a nossa personalidade, ok? E nesta área pode haver aqui alguns reveses, vocês a quererem mostrar o vosso talento e o vosso talento a não conseguir ser mostrado, ok? Vocês a quererem pôr cá para fora as vossas capacidades artísticas e projetos e tudo, e aquilo parece que está tudo a andar para trás, ok? Então é importante vocês pararem para refletir, ok? O que é que falta? O que é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso aprender mais? Onde é que eu posso não querer pôr logo cá para fora toda a minha intensidade e saber ir dando aos bocadinhos, ok? É mesmo importante que vocês não se esqueçam disto, que nós não podemos dar logo tudo, que nós não podemos pôr logo cá para fora a nossa personalidade toda, ok? Porque as pessoas não vão conseguir aguentar, ok? Vocês que são de signo ou de ascendente caranguejo ou câncer, vocês são extremamente criativos, mas se vocês começarem a pôr logo cá para fora toda a vossa criatividade, as pessoas não aguentam, ok? As pessoas não estão preparadas para a vossa transformação, para a vossa criatividade. Então é preciso ser mais inteligente e ir aos bocadinhos, ok? Vão dar um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã, um bocadinho depois. Aquela coisa do suspense, ok? Quanto mais suspense vocês fizerem, mais as pessoas vão gostar, mais as pessoas vão ir apreciando e aos poucos elas vão integrando a vossa criatividade, os vossos talentos, ok? Mas outra coisa também que é importante vocês se lembrarem que acontece aqui nesta área é que também estamos a falar dos filhos, porque os filhos saem de dentro de nós, portanto eles também mostram um pouco da nossa identidade, ok? Então, nesta altura, normalmente já não é muito fácil a vossa ligação com os filhos, ok? Porque vocês são um bocado pouco controladores, porque vocês são um bocado pouco exigentes e nem sempre eles conseguem estar à altura, ok? Aliás, muitas vezes eles fazem-vos frente, porque eles querem coisas diferentes daquilo que vocês querem, ok? E às vezes isso também vos pode, de alguma forma, deixar assim um bocado mais irritados, arreliados, etc, etc, ok? Mas é importante vocês perceberem uma coisa, que é assim, vocês exigem dos filhos aquilo que vocês não exigem a vocês próprios, ok? Aquilo que vocês não fazem é aquilo que vocês querem que eles façam, ok? E não é só para os filhos, reparem aqui uma coisa interessante, que é assim, esta área também é a área das paixões. Ou seja, quando nós estamos apaixonados, nós tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, certo? Então, esta é a área de quando nós estamos apaixonados e nós mostramos mais a nossa identidade através das paixões, ok? E muitas vezes vem a mesma coisa que os filhos, vocês exigem daquela pessoa aquilo que ela não quer dar, ok? Vocês querem transformar aquilo que ela não quer transformar, porque não tem nada a ver com ela, ok? Vocês é que deviam ter feito essa transformação, vocês é que precisam trabalhar isso em vocês, não é o outro que precisa trabalhar. Por mais que vocês apontem o dedo e digam, porque tu não estás a fazer isto, tiver condições e não pode ser assim e tal, parem para refletir, ok? A vossa maneira de ver o mundo é a vossa maneira de ver o mundo. A maneira dos outros é a maneira dos outros. Mesmo quando nós estamos a falar em filhos. Porque, ok, se eles são muito pequeninos, não, mas quando eles começam a crescer, eles têm o seu próprio ponto de vista e nós não podemos estar a impor o nosso ponto de vista a eles, ok? Eles têm a sua maneira de ser, não quer dizer que eles não precisem da nossa orientação, mas eles também têm que crescer por eles próprios, ok? Os filhos não são uma planta que nós estamos ali, aliás, os filhos são uma planta que nós estamos ali, temos que regar, temos que adubar, mas eles crescem por eles próprios, ok? Nós não precisamos de estar a forçar que eles cresçam como nós queremos, ok? Eles têm a sua própria identidade. Então era importante refletir sobre estas questões, porque neste Mercúrio retrógrado pode haver dificuldades de comunicação, quer seja com os filhos, quer seja com as paixões, ok? E por isso é que era mesmo importante vocês estarem um pouco mais calmos, refletirem mais sobre aquilo que estão a dizer ou a fazer, terem cuidado com a vossa intensidade de transformação e principalmente perceberem que vocês não vão mudar os outros, vocês vão se mudar a vocês. Aquilo que vocês veem que os outros não estão a fazer é aquilo que vocês não estão a fazer, por isso façam vocês, ok? E quanto mais vocês fizerem, quanto mais exemplo vocês derem, mais rapidamente eles vão aprender e mais rapidamente eles vão fazer também, ok? Por isso não se esqueçam desta questão. E por último, a questão ligada com os tempos livres. Porque normalmente quando estamos nos tempos livres mostramos mais quem nós somos, vamos cá para fora mais a nossa identidade, por isso os tempos livres também fazem parte aqui desta área e também podem haver movimentações e nem sempre movimentações muito simpáticas, ok? Lembramos que Mercúrio rege a comunicação, portanto dificuldades de comunicar nos tempos livres, vocês programam qualquer coisa e depois aquilo não acontece que vocês tinham pensado, combinaram com alguém e as pessoas não entenderam e apareceram a hora errada ou o dia errado, ok? Então pode haver aqui algumas movimentações importantes e eu queria que vocês tivessem esse cuidado e percebessem que o Mercúrio só vos está a mostrar uma nova maneira de vocês poderem pôr cá para fora a vossa identidade, ok? O Mercúrio só vos está a pedir para vocês serem mais controlados na vossa intensidade, vocês saberem lidar melhor com os vossos talentos,
e serem vocês a fazer a transformação, ok? Não serem a querer que os outros transformem, são vocês que têm que transformar, e quando vocês encontram os vossos talentos, vocês podem nos começar a pôr cá para fora devagar, ok? Com alguma estratégia, vocês vão ver como vão ter muito melhores resultados, ok? Os meus caros amigos Leão, leõezinhos, atenção, porque este Mercúrio retrógrado calha numa área bastante delicada que tem a ver com as vossas emoções, ok? E todas as pessoas que vos causam emoções, nomeadamente a família, nomeadamente a mãe ou a figura materna que está muito próximo de vocês e que de alguma forma mexe muito com as vossas emoções, ok? Assim como também estamos a falar da casa, a vossa casa, porque se houver alguma coisa que aconteça com a casa, com certeza também vai mexer com as vossas emoções. E assim como também estamos a falar da vossa pátria, para quem está no estrangeiro, porque se acontecer alguma coisa com a vossa pátria, também vai mexer com as vossas emoções. E portanto, se nós já tínhamos aqui vários planetas a passar em cima de Escorpião, se nós já vamos ter no dia 28 uma lua nova em Escorpião, mais ainda com este Mercúrio retrógrado, praticamente o novembro inteiro, vai ser um bocado complicado para nós podermos lidar, ou para vocês poderem lidar com as emoções, ok? Emoções ao rubro, vocês normalmente já fazem drama, não é? Qualquer coisinha vocês já estão ali a ferver em pouca água. Mas agora com estes planetas aqui, ainda mais intensamente vocês podem sentir as emoções, ok? Ainda mais vocês podem ficar sentidos com aquilo que os outros dizem, com aquilo que os outros falam, fazem, principalmente as pessoas que estão próximas de vocês, nomeadamente a família, a mãe, como eu referi há bocado, ok? Por isso era mesmo importante que vocês não se deixassem tanto levar pelas emoções, ok? Eu sei que é um bocado difícil porque vocês são muito intensos, vocês levam tudo muito a peito, não é? Mas se vocês conseguirem refriar um bocado, ok? Refletir, parar, respirar fundo, vão dar uma volta no quarteirão se for preciso, ok? Façam qualquer coisa para se conseguir sentir um bocadinho mais desanuviados e para poderem enfrentar as situações com as pessoas que vos causaram as emoções de uma forma completamente diferente, ok? Às vezes, como eu costumo dizer, 5 minutos na casa de banho faz toda a diferença, ok? A gente fecha a portinha, ninguém nos vem chatear, ficamos ali um bocadinho a respirar fundo, ok? Olhar para o espelho, a perceber o que é que eu posso melhorar em mim, o que é que isto me quer dizer na minha vida, ok? Falam para vocês próprios e com certeza vocês vão fazer uma diferença muito grande da maneira como vocês vão agir futuramente, a seguir, ok? Porque estão mais calmos, estão mais ponderados, conseguem ver a coisa de uma forma completamente diferente, ok? E lembrem-se, vocês são muito exigentes, vocês querem transformar, as pessoas estão à vossa volta, vocês estão logo a ver aquilo que não está bem, por isso não é fácil também conviver com vocês, ok? Não é só os outros que são maus, vocês também têm aqui uma senhora de uma personalidade, ok? Mas mesmo assim era importante que vocês entendessem que aquilo que vocês querem tanto mudar nos outros, porque os outros não estão bem, porque os outros estão mal e vocês têm que fazer, não é? É aquilo que vocês deviam mudar em vocês, ok? É aquilo que vocês precisam de mudar na vossa maneira de ser, ok? E quando vocês entendem que o que vocês exigem dos outros é aquilo que vocês deviam exigir de vocês e deviam fazer por vocês vão começar a ver que a coisa muda de figura. Não sejam tão intensos, não sejam tão exigentes em relação às pessoas que estão à vossa volta, não ponham assim tanto peso em cima da questão do emocional, ok? Saibam pegar na emoção e observá-la e perceber que se ela está lá, há alguma coisa que eu tenho para aprender com esta experiência que esta pessoa me causou, então deixa-me perceber o que é que eu posso aprender, deixa-me tirar a minha lição, aprender algo e realmente pôr em prática, e depois com certeza que eu já conseguirei entender melhor com as pessoas. E atenção àquela questão das questões do passado, ok? Às vezes aquela situação que ficou lá mal resolvida no passado volta outra vez à baila só para nós termos que voltar outra vez a pegar nela e agora vê-la com olhos diferentes, olhar para a pessoa também com olhos diferentes, perdoar, ok? E perceber que se a pessoa agiu daquela maneira é porque ela tinha aquela mentalidade naquela altura e mais não conseguia, e nós também se agimos daquela maneira é porque tínhamos aquela mentalidade naquela altura e mais não conseguíamos, agora estamos numa posição diferente, com mais sabedoria, com mais capacidades e portanto vamos poder voltar a olhar para a situação e vamos poder resolver a situação de uma forma diferente, bem mais benéfica, quer seja para nós, quer seja para a outra pessoa, ok? Na questão ligada com a casa, mais uma vez vos lembro que pode acontecer aqui alguma situação ligada, por exemplo, com entupimentos nas canalizações, com alguma situação legal da própria casa em si, ok? Alguma questão que possa acontecer e que vocês vão ter que dar atenção e é exatamente a mesma coisa. Vai mexer com as vossas emoções, vocês vão ficar ali a fumegar, mas têm que saber refriar um bocado para entender que se aquilo está a acontecer é porque vocês têm que saber lidar melhor com a situação. Vocês têm que olhar, vocês têm que perdoar, vocês têm que aceitar e nesta aceitação não quer dizer que vocês vão estar a agradar os outros, vocês vão estar a criar o equilíbrio emocional necessário para conseguirem entender-se com toda a gente e para que a vossa vida consiga fluir de uma forma muito melhor. Porque eu lembro-vos que a área emocional é a base de tudo.
Se nós não estamos seguros nas nossas emoções, o resto da nossa vida é um caos, ok? Então é mesmo importante nós estarmos com este equilíbrio emocional e para isso nós temos que nos dar bem com os outros. Não é por eles, é por nós, ok? Para nós estarmos bem, para nós podermos crescer na nossa vida, ok? Os meus caros amigos Virgem, ora bem, meus amigos Virgem, para vocês este Mercúrio retrógrado calha na área da comunicação, ok? Portanto, vai ser mesmo muito importante que vocês prestem atenção à vossa comunicação, aos vossos pensamentos. E eu quero vos lembrar de uma coisa importantíssima, atenção meus caros amigos Virgem, vocês são super inteligentes. Eu não me canso de dizer isto, vou repetir outra vez, vocês são muito inteligentes, vocês têm um gênio dentro de vocês, ok? E muitas vezes vocês não acreditam nesse gênio, e vocês acham que são burros, que não percebem, que não têm capacidades e tal, porque ainda não desenvolveram o conhecimento nesse grau de exigência, nesse grau de genialidade que vocês têm, ok? Vocês estão muito na superficialidade, na mesma coisa que toda a gente aprende, vocês aprendem, a mesma coisa que toda a gente faz, vocês fazem, e depois, claro, para o trivial, vocês não têm grandes capacidades, vocês têm capacidades, é para a genialidade, é para as coisas lá mais em cima, ok? Então imaginem, se o Mercúrio passa aqui e retrógrado, vai-vos dar grandes dificuldades em vocês se entenderem com os outros, vai-vos dar grandes dificuldades em vocês terem a noção das vossas grandes capacidades. No entanto, bate tão no fundo, fica tão difícil para vocês que vocês acabam por perceber, tipo, não, espera aí, mas eu não posso ser assim tão burro, mas eu não posso ser assim tanto como os outros pensam, não posso ser assim tanto como os outros me dizem que eu sou. Espera aí, há qualquer coisa que está mal, ok? E vocês começam a reconhecer os verdadeiros talentos que estão em vocês. Quanto mais não seja, fecham a porta ao pessoal e metem-se a fazer aquilo que é realmente interessante para que vocês desenvolvam a vossa capacidade intelectual, ok? Aquelas questões interessantes, assuntos interessantes, aprofundar conhecimentos, fazer pesquisas, não se deixem levar por aquelas niquinices das pessoas que estão à vossa volta e que pensam pequenino, porque essa é a realidade delas, não é a vossa realidade. Vocês pensam grande, vocês têm grande potencial, por isso peguem em coisas grandes também, ok? Larguem lá as telenovelas e os futebols e aquelas porcarias que não interessam para nada, para ninguém, e as séries e isso tudo, e comecem a ver coisas que sejam realmente interessantes, alimentem bem o vosso cérebro, bons livros, bons filmes, boas viagens, coisas que vos possam trazer aquilo que vocês precisam para perceber que o vosso cérebro é extraordinário e que se está a se desenvolver, ok? Porque não dá para pôr a crescer um cérebro fantástico num terreno horrível, ok? Então é importante vocês perceberem isto e este Mercúrio vai-vos dar isso, vai-vos tirar às vezes, se calhar, pessoas da vossa vida que vocês achavam que eram muito importantes, mas na realidade eram tóxicas para vocês, não vos estavam a fazer perceber que vocês têm potencial e claro que custa, obviamente, mas quando vocês perceberem que se livraram de uma coisa, um estropício que estava ali, não vos deixava crescer e que na realidade vocês têm um potencial muito maior do que aquilo, vocês até vão agradecer ao Mercúrio retrógrado ter passado na vossa vida, porque foi da maneira que vocês descobriram os talentos espetaculares de inteligência que vocês têm dentro de vocês, ok? Por isso, já sabem, esperem confusões, intrigas, invejas, ciúmes, cuidado com as coisas ligadas com as assinaturas de papéis, as trocas de informações, ok? As compras, ok? Tudo que tenha a ver com uma certa ligeireza de energia, tenham algum cuidado, prestem atenção às situações que vai acontecer, mas lembrem-se sempre, não é tanta situação, é o que é que vocês têm para aprender com isso, ok? E a aprendizagem é vocês perceberem que vocês são muito inteligentes, ok? Então aqui a melhoria será na vossa mentalidade, na vossa capacidade em descobrir os talentos, em pô-los cá para fora e em perceberem que vocês têm grandes capacidades de comunicação, de mentais e que isso é para ser desenvolvido, ok? Não esquecem? Maravilhoso. Os meus caros amigos Balança ou Libra, como se diz no Brasil. Meus amigos, para vocês, todos estes planetas que estão a passar em Escorpião, mais a Lua Nova em Escorpião na segunda-feira, mais o Mercúrio retrógrado agora, durante este período que eu falei, vão estar a calhar na área dos valores, ok? E vocês são pessoas que têm uma grande capacidade em lidar com valores, em ter valor nas vossas vidas. O problema é que vocês ainda não perceberam isso, ok? Então, vocês têm medos. Não quer dizer que vocês não consigam, porque vocês esforçam-se e trabalham e mexem e põem coisas a funcionar e os valores acabam por aparecer. Mas, mais cedo ou mais tarde, acontece qualquer coisa e vocês começam a perder. E isto é cíclico. Lembra-se de eu falar, quando o Mercúrio está retrógrado, temos de ter atenção às situações cíclicas, às questões do passado. Pronto, perfeitamente normal voltar outra vez a acontecer a mesma coisa. Vocês estavam muito bem, em termos financeiros, e depois de repente voltaram outra vez a ficar mal, ok? Para quê? Para vos lembrar que vocês têm um potencial enorme dentro de vocês, mas que vocês precisam de saber ter mais atenção à maneira como vocês lidam com esse potencial, ok? Porque muitas vezes vocês têm aquele pensamento do e se me falha, e se eu não tenho, e se depois eu não consigo ter ou não consigo lá chegar, ok?
Isto é o pensamento de escassez que é super normal estar dentro da vossa mente. E claro, quando vocês continuam com este pensamento, obviamente que os resultados vão ser negativos, ok? Então está uma ótima altura para vocês observarem, antes do resultado negativo acontecer, e pensarem, ora bem, como é que está o meu pensamento? Como é que eu estou a pensar? Será que eu estou a pensar escassez ou será que eu estou a pensar abundância, ok? E se vocês estão conscientes do que vocês estão a pensar, vocês vão ver como o resultado é completamente diferente. Pensam escassez, têm escassez. Pensam abundância, têm abundância, ok? E aqui há uma coisa muito importante que eu queria que vocês entendessem, que é o conceito do prazer, ok? Não é da dor, é do prazer. Prazer em ganhar dinheiro. Prazer em gastar dinheiro. Prazer, porque quando vocês colocam este prazer, quando vocês sabem que vocês merecem o vosso valor pessoal, que é aquilo que tem que lá estar no mínimo porque é isto que vocês merecem, pelo menos naquele momento da vossa vida, vocês podem ter certeza que dali para baixo vocês não vão passar, ok? É preciso esta convicção. Eu lembro-vos que vocês são pessoas que já trazem experiências de outras vidas um bocado mais delicadas em termos financeiros, provavelmente já passaram dificuldades, provavelmente até já podem ter passado fome e coisa assim no género, e é normal que este pensamento da dor esteja dentro de vocês, mas esta é aquela vida em que vocês estão aqui para trabalhar a questão do prazer, ok? O prazer em ganhar e o prazer em gastar. Porque quanto mais vocês têm este pensamento da abundância, este pensamento do eu mereço receber, é bom para mim, ok? Mais vocês conseguem ter estas situações felizes realmente de abundância na vossa vida. E este Mercúrio pode-vos dar alguma situação um bocado mais delicada, como por exemplo uma perda financeira, como um gasto que vocês não estavam a contar, alguma coisa assim do género, exatamente para vocês caírem no mesmo erro, baterem na mesma tecla, chegarem ao fim e ter que pensar outra vez. Não, há alguma coisa que eu posso fazer para melhorar esta questão. Sim, eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que deixar de pensar escassez e começar a pensar abundância. Eu tenho que deixar de pensar dor e começar a pensar prazer. E quanto mais eu agir com prazer, para ganhar com prazer, para fazer investimentos de coisas que eu gosto, de coisas que me vão dar rendimento, vários, não é só um, vários, um pode falhar, ao menos os outros têm, ok? Fazer investimentos para poder ter valor e depois gastar naquilo que eu acho que é importante para mim, que eu mereço ter, que é o mínimo que eu deveria ter na minha vida, melhor ainda deveria chegar, mas pelo menos isto tem que vir, aí vocês começam a ver uma diferença muito grande, ok? Não se esqueçam disto, este Mercúrio é mesmo para aproveitar. Os meus caros amigos Escorpião, meus amigos Escorpião, ora lá está, não é? Vocês já tiveram ou vão ter a vossa Lua nova em Escorpião, uma catrafada de planetas em cima de Escorpião, mais o Mercúrio a ficar retrógrado. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que pode haver alguma dificuldade para vocês se apresentarem ao mundo e para vocês tomarem iniciativas. Porque se o Mercúrio está retrógrado, ele está muito próximo, está muito forte, vai haver dificuldades em vocês exprimirem-se para o mundo e vai haver dificuldades em o mundo entender aquilo que vocês querem transmitir, ok? Então era mesmo importante que vocês prestassem atenção às atividades, às situações que vão ocorrer à vossa volta. Primeiro, em relação ao que vocês querem fazer, às vossas iniciativas, ok? Às vezes vocês podem estar a querer iniciar alguma coisa e estão a levar para trás. Às vezes vocês podem estar a querer pôr em prática alguma situação que até já tinham iniciado, mas pôr em prática e estão a levar para trás. E aqui o conceito é este. Se não está a deixar ir em frente, é porque vocês ainda não estavam preparados, ok? É porque vocês estavam a ser demasiado intensos, vocês têm esta coisa da intensidade, não é? Querem levar a transformação avante porque assim é que deveria ser, ok? E nem param para pensar que às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Às vezes aquilo que vocês querem tanto transformar, que acham que era a coisa mais normal do mundo, para as outras pessoas é uma coisa muito difícil, ok? Elas não têm essa preparação de leveza que vocês têm. Eles não conseguem deixar ir assim com a facilidade que vocês deixam, ok? Claro que vocês estão a olhar lá para lhes ensinar alguma coisa, mas não pode ser com toda essa intensidade, porque senão não vai fluir, ok? Vocês vão passar uma imagem, mesmo até em relação à segunda coisa que eu dizia, da apresentação, vocês vão passar uma imagem muito de pessoa mais conflituosa, e a pessoa que está ali um bocado para o snob e que só pensa um bocado em si própria e que está a querer causar aquela distância entre si e os outros, ok? Então vocês passam esta imagem sem se aperceber que estão a fazê-lo, ok? Mas esta é a vossa intensidade de transformação. Vocês querem tanto transformar que até acabam por fazer com que as pessoas se afastem de vocês e que tenham medo de estar ao vosso lado, porque vocês fazem esta mudança, mas fazem tão abruptamente
que as pessoas não estão preparadas e elas dão-vos para trás, ok? Por isso, podem esperar neste Mercúrio retrógrado dificuldades em iniciar coisas e em apresentarem-se ao mundo, ok? E quando eu falo em apresentar, falo mesmo no vosso corpo físico, ok? No penteado, na roupa, na segunda. Pode haver dificuldades em vocês quererem mostrar-se ao mundo, por não conseguirem. E aí vocês têm que parar para pensar, o que é que eu posso melhorar na minha apresentação e nas minhas iniciativas. E normalmente tudo passa por saber refriar, controlar a intensidade, não ser demasiado intenso nas transformações que vocês querem fazer, ok? Porque vocês forem mais inteligentes, forem mais devagar, souberem levar mais a água ao moinho, souberem ter um bocadinho mais de paciência para dar a voltinha, para explicar melhor, para arranjar estratagemas para que as pessoas até façam as transformações, muitas vezes sem se aperceber que estão a fazer as transformações, ok? Quanto mais vocês fazem isso, mais vocês vão conseguir obter resultados das transformações que vocês fazem. Claro, não vão transformar tanto quanto vocês gostariam, óbvio, não é? Porque se não vão ao mesmo ritmo, vão a um ritmo muito mais lento, vão transformar menos coisas. Mas ao menos vão conseguir acabar, vão conseguir chegar ao fim, vai haver um resultado da vossa transformação. E não ficarem a meio, como acontece normalmente, porque vocês são tão intensos, as pessoas sentem-se tão interferidas com vocês, que param tudo, sabotam tudo e vocês não conseguem ter resultados nenhuns. E depois tiveram ali a desperdiçar o vosso talento de transformação para alguma coisa que não valeu de nada, ok? Então parem para refriar um bocadinho, ok? E pensem, onde é que eu posso ser mais inteligente? Onde é que eu posso saber dar melhor a volta às coisas? Onde é que eu posso conseguir encontrar mais empatia com as pessoas? E atenção, não é para agradar aos outros, é para criar um bom ambiente para que vocês possam sentir bem também, ok? É muito importante que vocês não esqueçam isso. Ninguém está aqui a falar que vocês vão ter que andar a lamber botas, ou ser muito simpáticos, ou fazer sorrisos amarelos, ok? O que estamos aqui a dizer é que vocês têm que tentar encontrar o entendimento com o outro, refriando a vossa capacidade de transformação, porque isso vai significar que o ambiente vai estar bom, que vocês vão se sentir bem, os outros vão se sentir bem, a transformação vai até ao fim e existe um resultado final, ok? Não se esquecem disso? Maravilhoso. Os meus caros amigos Sagitário. Ora bem, meus amigos Sagitário, o que acontece aqui é o seguinte. Este Mercúrio retrógrado, assim como alguns planetas estão a passar em Escorpião, assim como a Lua Nova em Escorpião vai ocorrer na segunda-feira, está a passar numa área da vossa vida que é mais ligada com a espiritualidade, ok? Tem a ver com energias, tem a ver com o mundo que está à vossa volta, o vosso paradigma, digamos assim. E há aqui uma necessidade de vocês entenderem que vocês são pessoas transformadoras, ok? Vocês são pessoas que nasceram com uma sabedoria imensa dentro de vocês, nasceram com uma capacidade de ver o mundo, uma perspectiva diferente de toda a gente e exatamente porque vocês veem diferente, vocês querem criar essa transformação no mundo, ok? Vocês acham que os outros são todos burros que ainda não conseguiram lá chegar à informação que vocês já chegaram há 500 anos atrás, ok? Então é mesmo importante que vocês aprendam a refriar. Porquê? Porque este Mercúrio retrógrado pode-vos trazer situações de dificuldade de entendimento com os outros, de dificuldade de entendimento com o mundo à vossa volta. Situações muitas vezes, por exemplo, ligadas com intrigas, invejas, ciúmes, manipulações, controlo, traições, ok? Coisas que não são assim lá muito positivas, exatamente porque vocês percebam que os outros não estão no vosso patamar. E que vocês têm que ter um bocado mais de paciência em relação a eles, que têm que saber refriar esta vossa capacidade de transformar. Devagarinho vocês conseguem obter melhores resultados do que se forem cheios de intensidade, cheios de vontade para que as coisas se transformem, ok? Lembrem-se, os outros não estão no vosso patamar, os outros não entendem aquilo que vocês entendem da maneira como vocês entendem. Então é preciso vocês saberem terem mais paciência, terem mais calma, refriar os cavalinhos para conseguirem que os outros vos acompanhem e, aliás, com vocês acompanhem os outros, porque eles nunca vos vão acompanhar, não é? E obter melhores resultados, ok? Por isso é mesmo importante que, em vez de vocês estarem a querer mudar as coisas lá fora, refreiem e pensem mais em vocês. E pensem mais o que é que eu posso mudar em mim, o que é que eu posso mudar na minha personalidade para que eu haja de uma maneira diferente, para que os outros me entendam de uma maneira mais fácil, não é? E para que possam criar um entendimento com eles e conseguir algum género de transformação, não tantas quanto vocês gostariam, mas ao menos aquelas que são possíveis e que realmente as pessoas permitem e que vão começando a ter resultados, ok? Por isso lembrem-se, com este Mercúrio retrógrado pode haver aqui confusões, manipulações, intrigas, invejas, confusões, mas vocês fecham os ouvidinhos e escutam o que está lá dentro, ok? Refreiam aqui os vossos cavalos e tentam entender qual é a melhor estratégia para eu lidar com esta situação. E quando vocês conseguem melhorar esta situação, com certeza vão conseguir melhorar todas as outras que vão aparecer à frente na vossa vida, ok?
Os meus caros amigos Capricórnio, ora bem, meus amigos Capricórnio, para vocês, este Mercúrio, ele passa Mercúrio retrógrado, ele vai passar numa área que está a ser bastante movimentada ultimamente para vocês, que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? E sim, eu sei que vocês são pessoas que gostavam que toda a gente estivesse bem à vossa volta, que vocês agem, vocês são ativos no sentido de fazer com que as pessoas e a vida das pessoas seja melhor, e que vocês queriam era apenas que as pessoas, com muito amor, era apenas que as pessoas estivessem bem, ok? Só que às vezes vocês esquecem-se que as pessoas ainda não estão preparadas para aquele nível que vocês queriam que elas estivessem, ok? Nem sempre as transformações que vocês querem fazer, as movimentações que vocês querem fazer nos outros, nos amigos, nos grupos e nos conhecimentos que estão à vossa volta, vai repercutir aquilo que vocês queriam que repercutisse, os resultados que vocês queriam que tivesse, ok? Às vezes as pessoas não estão preparadas, não chegaram lá, não conseguem, não têm capacidades, e a coisa vai funcionar de uma forma completamente diferente daquilo que vocês queriam, ok? Então vocês deram, vocês ajudaram, vocês fizeram, e a única coisa que vocês vão receber vai ser traições, e ciúmes, e invejas, e manipulações, e ausências às vezes, ok? E quase como se as pessoas não valorizassem aquilo que vocês tiveram a fazer, aquilo que vocês deram por elas, ok? E isso só acontece porque para elas aquilo não foi nada de especial, ok? Para vocês foi, vocês fizeram uma transformação, mas para elas nem queriam que aquela transformação acontecesse, elas estavam tão bem ali, naquele sítio, que não estavam, ok? Vocês viram logo que não era, mas para elas era a única coisa que elas conheciam, portanto era ali que elas queriam estar. E vocês foram lá, tiraram-nos daquele sítio, elas não gostaram, e depois puseram-nos o pé em cima porque disseram que vocês é que eram os maus da fita, ok? Então é mesmo importante que vocês percebam, vocês têm o dom de transformar, sim, mas os amigos, os grupos e os conhecimentos, vocês só vão poder transformar devagarinho, ok? Aos pouquinhos. É muito mais importante que vocês lembrem-se que quando vocês querem transformar fora alguém ou alguma coisa, o mais importante é que vocês entendam o que é que vocês têm que transformar dentro, ok? Em vez de vocês estarem a querer a transformação da pessoa, se vocês criarem esta calma, esta tranquilidade e tenderem a entender a pessoa e criativamente arranjar uma maneira para que ela devagarinho vá começando a fazer a transformação que vocês querem, vocês levam muito mais lucro do que se estiverem ali a exigir, e porque vocês é que têm razão, e porque tem que ser daquela maneira, e porque a pessoa começa a ficar chateada de vocês e começa a dar para trás e vocês vão se sentir mal, ok? Então esperem, neste Mercúrio retrógrado, de situações mais complicadas de pessoas à vossa volta, os amigos, os grupos e os conhecimentos, que de alguma forma pode voltar outra vez a surgir aqui situações ligadas com ciúmes, invejas, manipulações, traições, más companhias, aquelas coisas todas que vocês já passaram alguns na vida, mas que desta vez vos vão fazer refletir, não sobre os outros, mas sobre vocês próprios, sobre as vossas atitudes, sobre como vocês podem agir para melhorar o relacionamento que vocês têm com os outros, melhorando o relacionamento que vocês têm com vocês próprios, ok? Não esqueçam isso. Os meus caros amigos Aquário, ora bem, meus amigos Aquário, para vocês este Mercúrio retrógrado, ele calha numa área bastante importante que tem a ver com aquilo que vocês querem para vocês em termos futuros, ou seja, pode ser os vossos objetivos profissionais, como a carreira, etc., mas também pode ser os vossos objetivos pessoais, como comprar uma casa, ter um filho, algo assim do género, ok? Que vocês querem para vocês em termos futuros. E normalmente, eu já disse isto várias vezes, ok? Vocês se calhar já estão cansados de me ouvir, mas eu vou repetir. Vocês são pessoas que estão aqui para transformar o mundo. Vocês têm uma grande capacidade de ver o que não está bem e o que é que poderia ser mudado. No entanto, vocês vão com tanta intensidade para mudar aquilo que não está bem, que vocês acham que não está bem à vossa volta, que muitas vezes vocês recebem chega para lá das pessoas, porque elas não estão preparadas para a transformação que vocês queriam fazer. E então o que vai acontecer é que a transformação não vai acontecer, vocês vão ficar frustrados, as pessoas vão ficar frustradas com vocês e a situação não vai ser assim a melhor de todas, ok? Então, principalmente naquilo que toca à carreira e àquilo que vocês querem alcançar e têm potencial para alcançar e que muitas vezes nem sequer reparam que têm esse potencial, porque para vocês é a coisa mais natural do mundo, não é? E quando as pessoas olham para vocês e pensam, ai, este vai-me tirar o lugar, ou este vai-me pôr o pé em cima, então o que eles fazem é, antes que vocês fazem eles, ok? Antes que vocês ponham o pé em cima, põem eles. Antes que vocês sabotem o trabalho deles, sabotam eles, ok? O vosso trabalho. Então era mesmo importante que vocês compreendessem isso. As pessoas têm medo de vocês. Por isso é que elas agem daquela maneira, assim tão intensa, tão sabotadora, ok?
Mas as pessoas têm medo de vocês porque vocês têm uma intensidade que nem sequer reparam. Vocês têm uma capacidade, um potencial de transformar que vocês nem sequer reparam. Então era mesmo importante vocês começarem a reparar, ok? Era mesmo importante vocês começarem a perceber que vocês têm este potencial. E em vez de o fazerem de uma forma inconsciente, em vez de estarem a querer mudar as coisas sem perceberem que estão a mudar, mais vale mudar com consciência. Mais vale parar para pensar, ok, eu quero mudar isto, será que vale a pena? Será que a pessoa está preparada? Será que é o melhor momento? Será que eu estou preparado? Será que é agora esta fase ideal para eu ir em frente a esta transformação? E depois, só mesmo se realmente tudo estiver a dizer que aquilo é bom para vocês, é que vocês vão em frente. Caso contrário, não desperdicem a vossa capacidade de transformação com aquela situação. No entanto, é muito importante que vocês percebam isto. A capacidade de transformação está dentro de vocês na mesma. Se vocês não a usarem ali, no meio daquelas pessoas que são um bocado mais limitadas, de alguma forma ela vai ter que sair cá para fora, se não ficar mal far dentro de vocês, não é? Então canalizem esse vosso potencial para alguma coisa que seja realmente importante. Não se estejam a deixar levar pelas intrigas, pelas invejas, pelos ciúmes, pelas manipulações e controlos que existem ali, principalmente na vossa carreira, mas deixem-se levar por algo que pode ser maior. Aprendam mais, façam mais experiências, tenham mais sabedoria, tenham mais capacidade de movimentação para vocês, ok? Não deem tanta importância ao mundinho, ao sitinho onde vocês estão, mas sim abram-se para outros mundos maiores, para outras questões muito mais importantes, porque são essas situações, são essas aprendizagens, é essa experiência que vocês vão ter que vos vai possibilitar de realmente crescer e realmente atingir os objetivos fantásticos que vocês querem fazer no mundo e realmente causarem a diferença, a transformação na sociedade, ok? Por isso não se esqueçam, sim, a Mercúrio retrógrado pode ser um bocado mais delicado aqui nesta área, no entanto, se vocês esperarem para perceber o que é que eu posso melhorar, ou onde é que eu posso canalizar o meu potencial para coisas que sejam realmente interessantes, aí vocês começam a deixar de dar energia àquelas minhoquices e começam a dar energia àquilo que é realmente interessante. E futuramente pode ser extremamente interessante para vocês perceberem estes dons, perceberem este talento, perceberem este mundo que é muito mais vosso do que aquele que vocês estão neste momento. Ok? E os meus caros amigos peixes, ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês este Mercúrio retrógrado ele passa numa área muito interessante que tem a ver com a expansão do conhecimento, ok? E eu lembro-vos que vocês são pessoas que são muito inteligentes, vocês têm uma capacidade de sabedoria, de informação, às vezes até de informação que sabe-se lá de onde é que ela vem, não é? Mas que aparece aí na vossa cabeça e que é muito válida e muito interessante, ok? Agora, a questão é que o mundo não está muito preparado para a vossa sabedoria, ok? Às vezes as pessoas ficam com algum medo daquilo que vocês sabem, com algum medo daquilo que vocês possam transmitir ao mundo e por isso é que vêm as sabotagens e por isso é que vêm as limitações. Okay? Então era mesmo importante que vocês percebessem que este Mercúrio retrógrado, exatamente porque ele está muito próximo da Terra, ele pode dar dificuldades de comunicação. Quer seja em vocês aprenderem alguma coisa, então por exemplo um curso que vocês vão fazer, uma viagem que vocês vão fazer, falar com alguém que sabe mais, ok? Vocês podem ter dificuldades nesta aprendizagem e, por exemplo, um pequeno exemplo, vocês vão fazer um curso e a pessoa que está a lecionar o curso trata-vos de alguma forma assim um bocado mais negativa e vocês ficam a pensar, fogo, mas eu não fiz mal a esta pessoa, porque é que ela me está a tratar assim? Lembrem-se, vocês têm potencial, essa pessoa está com medo do vosso potencial. Esta pessoa está com medo que vocês utilizem este potencial todo e que de alguma forma ela está-se a sentir ameaçada, ok? Mesmo que inconscientemente, por isso é que ela vos está a tratar assim. Então é mesmo importante que vocês parem para pensar onde é que eu posso canalizar esta minha inteligência para coisas que sejam realmente interessantes, ok? E como eu dizia, não é só para aprender, é também para ensinar. Vocês têm um potencial gigante para transmitir informação aos outros, para informar os outros daquilo que vocês já sabem e dominam tão bem. O que é preciso é que vocês o façam de uma forma mais calma, mais comedida, ok? Porque muitas vezes são cheios de vontade de fazer mudanças e transformações e as pessoas não estão preparadas para aquelas transformações todas que vocês estavam a colocar. Então é intenso demais e depois não funciona. Por isso mesmo é que eu queria que vocês utilizassem este Mercúrio retrógrado e as confusões e intrigas e manipulações e experiências assim não muito positivas que eles vos possam trazer nesta vossa área da expansão do conhecimento, exatamente para vocês reverem a maneira como vocês estão a expandir o conhecimento, a intensidade excessiva com que vocês estão a transmitir ou a aprender de uma forma geral, ok? Então pensem bem, pensem no como é que vocês estão a lidar com as situações e se vocês não podem lidar de uma forma mais inteligente, uma forma que não seja tão conflituosa, uma forma que seja mais agradável para toda a gente, inclusive para vocês, ok? E também como é que vocês podem transmitir a vossa informação sem precisar de ser com aquela intensidade toda, ok? Porque às vezes vocês também põem peso a mais e depois as pessoas não conseguem acompanhar-vos. Então parem para refletir sobre esta situação. Às vezes pode ser uma viagem que vocês iam para fazer e aquilo deu tudo para o torto.
perderam o bilhete de identidade, o avião não saiu a horas, o destino não era aquele, enganaram-se no avião, sei lá, tanta coisa, perderam as malas, ok? Tantas coisas que podem acontecer, mas tudo tem a ver com o facto de vocês precisarem de saber controlar a intensidade, ok? Vocês são pessoas com um potencial enorme para aprender e para ensinar, mas têm que saber controlar. Por isso, parem e perguntem, onde é que eu posso melhorar esta situação? O que é que eu posso fazer para conseguir lidar melhor com o assunto que está nas minhas mãos neste momento? E muitas vezes passa pela calma, pela tranquilidade, por respirar fundo, por ir dar uma voltinha para ficar um bocado mais sereno e depois poder enfrentar as coisas de uma forma completamente diferente, ok? Porque lembrem-se, a sabedoria ela está dentro de vocês. Agora, se tiver um fervilhão, um turbilhão dentro de vocês, vai ser difícil ela saltar cá para fora, ok? Então é preciso estarem mais calmos, mais ponderados, é preciso saberem controlar a intensidade da transformação e aí vocês vão ver muito melhores resultados. Não só naquilo que vocês poderão aprender durante este Mercúrio retrógrado, que pode ser de extrema utilidade para situações futuras, como também aquilo que vocês podem ensinar ao mundo ou aprimorar o ensino que vocês têm para transmitir ao mundo, de forma a que futuramente vocês ainda o possam fazer cada vez melhor, ok? E pronto, meus amigos, foi esta a minha visão em relação a este Mercúrio retrógrado. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de mim, cá estou eu, no meu site anamacieira.com para consultas,